A reunião da executiva do União Brasil não serviu apenas para selar a decisão de afastar do cargo o presidente da legenda, deputado Luciano Bivar. Serviu também como uma espécie de pré-lançamento informal da candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a presidente da República em 2026. Deputados, senadores, governadores e prefeitos terminaram o encontro aos gritos de Caiado, presidente, dando a entender que a aliança com o presidente da República atual, Lula, e o PT não vai resistir até a próxima eleição presidencial. União Brasil também negocia com o PP a formação de uma federação partidária. O presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, confirmou a negociação e ainda pretende acrescentar aí nesse molho o Republicanos. Ou seja, se a gente tiver PP, Republicanos, União Brasil, aí sim dá para usar o nome Centrão. Aí o nome Centrão... Porque tem parte deles não gosta muito quando fala, não é Centrão, né? Aqui é uma união de partido. Não, aí sim vai ser um Aliás, Centrão, pode ser o nome do partido. Pode ser Centrão, né, Luiz Felipe Dávila? Pode. Olha, duas coisas chamam a atenção nesse encontro. A primeira coisa é que o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, tem uma queda de popularidade. Que momento essa queda de popularidade acontece? No melhor momento da economia. Economia bem, aumento do salário real desde o Plano Real, maior aumento do salário real desde o Plano Real e baixo índice de desemprego. Ou seja, ali tem tudo para o presidente ter sua popularidade em alta. Mas se a popularidade do presidente cai num cenário tão positivo, o que os partidos já estão olhando? O Alan Gani pode fazer essa análise econômica melhor do que eu. Que é o seguinte, daqui para frente vai ser sempre pior a essa realidade que nós tivemos em 23. Vai crescer menos, vai ter a pressão do déficit público aumentando cada vez mais, esse mal-estar em relação à insegurança jurídica afugentando investimentos-chave, exceto na área de infraestrutura. Então, assim, o que vai acontecer com a popularidade do governo com esses indicadores hoje que são os melhores que nós tivemos nos últimos anos, não ser tão bom daqui para frente? Então, a popularidade deve cair. E aí começa um redirecionamento das forças políticas para falar, olha, vamos sair do governo para uma certa independência. Primeiro é isso, né? O primeiro estágio, a primeira parada dessa estação de trem é a independência. E depois da independência se chega a 25, você tem recessão econômica, a popularidade despenca, aí a gente é oposição, né? Então, esse o ponto que o partido começa a acontecer, essa união PP, Republicanos, com União Brasil. Agora, e a segunda coisa, o nome do Caiado. Certamente o governador Ronaldo Caiado é, sim, o governador hoje mais popular do Brasil, tem índices aí de 70% de popularidade, justamente porque vem fazendo um ótimo trabalho, principalmente na segurança pública, que é a preocupação número 1 de todos os brasileiros. E Caiado é, sim, uma figura de oposição ao governo. E no meio da União Brasil, que tem ministros e tem um governador que é oposição ao governo petista. Então, isso mostra que daqui para frente o clima político nessa base do governo vai ser cada vez mais complicado, terá mais turbulência, porque essa turma do Centrão já começa a cheirar que, olha, capaz que é melhor a gente pensar numa alternativa independente e, depois de uma independente, uma candidatura de oposição ao governo Lula. Fábio Piperno já está conosco também. Bela estante de livros aí atrás de você, hein, Fábio Piperno? Que bom poder recebê-lo novamente. Espero que você esteja bem de saúde. Está tranquilo por aí? Tudo tranquilo, um grande abraço a todos, saudades de vocês. E aqui estreando gravata doada por seu Bruno Pinheiro, presente de seu Bruno Pinheiro, né? Belíssima gravata, por sinal, agradeço muito. Muito bom. Realmente então, por isso eu posso dizer a você, bela gravata, Fábio Piperno. E aliás, eu já quero te perguntar se você entende realmente um desembarque aí do governo por meio desses partidos que possam se unir, a partir de um deles que já tem o nome de União Brasil, com PP e Republicanos ali colando também, e o que isso pode significar para o governo federal. É preocupação grande aí que vem pela frente, no teu ponto de vista? Veja, eu acho que no curto prazo, Evandro, não há uma grande preocupação, mas lá na frente sim, porque esses partidos, eles fazem, né, eles têm assentos na esplanada dos ministérios, eles fazem parte do governo, então é claro que isso lá na frente poderia sim provocar problemas ao presidente Lula. Agora,
Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Isso, para mim, mostra um processo de reaglutinação da centro-direita e direita tradicionais, que agora começam a desembarcar do bolsonarismo, né, por conta de todos os problemas aí que o ex-presidente tem enfrentado, e vão naturalmente buscar trilhar um outro caminho, né? Não dá mais para ficar naquela condição de refém do bolsonarismo como eles foram até aqui. Então, é normal, até porque são pessoas, são siglas que pensam mais ou menos da mesma forma. Do ponto de vista ideológico, qual a diferença entre os republicanos e o PP? Entre União Brasil e o Republicanos? Nenhuma. São siglas muito parecidas. Então, é claro que ninguém vai deixar o governo amanhã, até porque todos eles têm interesses, alguns até comuns ao governo, mas, sobretudo, têm cargos, verbas, têm acesso a uma série de vantagens. Então, não convém a nenhum desses partidos, a nenhum desses personagens romper esse casamento. Agora, lá na frente, sim, é natural que eles ocupem o vácuo que vai ser deixado pelo presidente Bolsonaro. Interessante, Fábio Piperno. Agora 4h29, você que nos acompanha pela rádio, vai para um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco espero você. Até já. Nas outras plataformas seguimos. E você, Alan Gani, que leitura que faz dessa união e principalmente de um possível desembarque do governo federal, como apontam aqui Dávila e também Fábio Piperno? Bom, primeiro, essa união ela ocorre de maneira natural, dado as cláusulas de barreira. Então, esses partidos eles querem mais recursos via o fundo eleitoral, eles querem mais tempo de televisão e, ideologicamente, eles pensam mais ou menos parecidos, então essa união faz sentido. Outro ponto aqui que o Dávila colocou muito bem em relação à economia, né? Então, veja, qual que seria hoje o maior ativo do governo? Seria os índices econômicos melhorando, né? Mas não há uma percepção de melhora. Então, inflação relativamente sob controle, desemprego reduzindo, mas a população não sente isso para valer. Então, peraí, se a parte da economia que está indo minimamente bem, o presidente não está conseguindo capitalizar porque não há uma percepção real de melhora para a população, bom, o que dirá do resto? Então o Centrão, ele percebe esse enfraquecimento e aí, daqui para frente, a economia tende a piorar. A gente não consegue imaginar a taxa de desemprego caindo para baixo de 7%, inflação em 3% e crescimento econômico acima de 3% sistematicamente. 3%, diga-se de passagem, é baixo. Então, peraí, é uma situação que é muito complicada em termos de popularidade. E aí tem uma mudança bastante estrutural do Centrão. Se a gente pegar o Centrão de um tempo para cá, Evandro, pega o MDB. Eles não lançavam candidatos à presidência, eles optavam por fazer parte ali do governo, fazer essas negociações, o toma lá da cá, ter governadores, ter senadores e ter deputado, mas sem candidato próprio à presidência. Mas agora eles já pensam, justamente por conta desse enfraquecimento, seja porque não tem mais Jair Bolsonaro, que é uma figura política ainda importante, mas não pode disputar as eleições, e seja porque vê um governo mais fraco, opa, por que não também não ter agora um candidato à presidência? O Centrão é muito esperto nisso e aí vai avançando no seu projeto aí de poder, não só no Congresso, não só também para governadores, mas agora também pensando na presidência da República. E eu faço uma observação, né? Na manifestação que nós acompanhamos aqui na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quem eram os governadores, né? Ou parte desses governadores que estavam ali junto com ele naquele caminhão de transmissão do discurso de Jair Bolsonaro? Ronaldo Caiado e também Tarcísio de Freitas, além de outros governadores que participaram. Mas Ronaldo Caiado aparece como uma dessas principais figuras nesse momento também. Nada é por acaso. E ele tem, claro, o domínio sobre um estado que hoje tem o agro muito forte. E o agronegócio busca uma nova figura também que possa apoiar no país, que tenha ligação com a direita. E o pessoal da rádio está de volta. Nós estamos falando agora sobre a união desses partidos que possa formar um verdadeiro centrão, né? Com União Brasil, PP e
também republicanos, e que teria acesso a essa classe do agronegócio que hoje também busca certa representação e que encontra muitas vezes isso ou no governador Tarcísio de Freitas, pelo apoio de Jair Bolsonaro, mas também em Ronaldo Caiado, que tem um desempenho interessante em relação a esse setor no estado de Goiás, que é um dos principais do país em produtividade. E eu quero contar também que eu acabei de receber um documento aqui da Thaís Brito, a nossa editora, que a reunião do União Brasil para votar o afastamento e a provável expulsão de Luciano Bivar do partido está marcada para amanhã, às 3 horas da tarde. E eles colocam o seguinte: reunião com votação de parecer da senadora professora Dorinha, relatora da representação, com pedido cautelar de afastamento da função e expulsão com cancelamento de filiação contra o presidente do partido, apontando então quais seriam os artigos usados para essa decisão. Luiz Felipe Dávila. Agora, é interessante, o Piperno trouxe essa história da reorganização da direita, e é interessante porque acontece duas coisas. Primeiro, é a centro-direita se reorganizando fora das asas do bolsonarismo. Isso é, sim, uma coisa muito importante. E essa reorganização da centro-direita, nesse momento econômico tão favorável ao governo, ocorre, aí sim, por erros políticos crassos do governo. Por quê? Porque o presidente da República não conseguiu fazer gestos para que pudesse unir parte. Essa história de construção de pontes que a gente falou. Então, aí criou-se um vácuo. E esse vácuo está sendo ocupado por essa nova força política, que evidentemente só vai se concretizar depois das eleições municipais, porque agora cada um tem que tomar conta das prefeituras que vai eleger, inclusive para ter mais força nessa renegociação das legendas debaixo de um grande partido de centro-direita. Mas é interessante que esta tal da polarização, ela vem dando sinais que vai diminuir. Por quê? Porque daqui a alguns meses a gente já sabe o que vai acontecer aí com essa turma dos bolsonaristas. Uma parte vai já deixar o PL, outros não se sentem muito confortáveis ali. E ao sentir que tem uma força política da centro-direita aparecendo, vai muita chance das pessoas migrarem para essa força política. Então, é interessante isso mesmo, porque quem está fazendo a direita crescer não é só a questão do que vem acontecendo com o bolsonarismo, perdendo espaço político por causa de todos esses escândalos, e por estar fora do poder e não ter perspectiva de poder, isso é outra coisa, mas por outro lado, por causa do governo Lula não ter conseguido fazer gestos para unir parte desses partidos, como ele fez no primeiro mandato dele, a presidência da República, e aí abrindo sim um flanco de oportunidade de consolidação da centro-direita. Isso é algo saudável para o Brasil. O Brasil precisa de um partido forte de centro-direita. Ô Piperno, o Luiz Felipe Dávila está apontando aqui que o governo atual não conseguiu fazer uma sinalização, nem sequer para atrair esse centro, né? Para o seu próprio governo. Mas muitos analistas costumam dizer que o petismo se alimenta do bolsonarismo e vice-versa, né? Então ambos se retroalimentam, eles dependem um do outro para se manterem em alta. Você entende que diante dessa estratégia, inclusive que seria apontada como parte da estratégia do governo atual, é possível encontrar uma liderança de direita que não pertença a ambos os campos e que possa chamar a atenção desse eleitor que hoje busca uma representatividade nesse campo da política? Evandro, veja, esse caminho ele não é tão simples e tão curto assim. Primeiro, nos últimos tempos, principalmente, o presidente fez sim uma série de acenos. Aliás, a relação dele com os governadores mais à direita melhorou muito. Então, ele abriu nova interlocução com esse povo. Segunda coisa, não vamos ignorar o fato de que todos esses partidos fazem parte da base do governo. A gente falando do PP, do União Brasil, do Republicanos, até mesmo do MDB. Agora, é verdade também, Evandro, que talvez não seja assim para sempre, independentemente dos acenos que o presidente faça ou não. Por quê? Porque política também é janela de oportunidades. Ora, a partir do momento em que a gente comece a perceber esse enfraquecimento do bolsonarismo, é óbvio que vai haver um realinhamento de forças que sempre estiveram
mais ou menos próximas ao presidente Bolsonaro e também a partidos que, de alguma forma, foram simpáticos a ele. Então, por exemplo, União Brasil. O que o União Brasil é? Ele é um partido mais próximo do bolsonarismo, do presidente Lula, ou, quem sabe, até da formação de uma força independente. A gente não sabe. Até porque tudo isso vai passar também pelos resultados econômicos dos próximos tempos. E a gente está falando de um governo que tem apenas mais ou menos 1/3 de duração. Então, daqui a pouco, veja, não há nenhum indicador que aponte, embora no começo do ano houvesse essa expectativa, mas hoje não há nenhum indicador apontando que a economia vá passar a viver um ciclo de baixa. Muito pelo contrário. A prévia do PIB está aí, né, do comecinho do ano. Então, esses políticos, eles também têm um aguçado instinto de sobrevivência. Eles vão migrar dependendo da força do governo Lula. Qualquer momento de recuperação da popularidade do governo é óbvio que vai semear também uma série de dúvidas existenciais sobre essa turma. Ô Gani, só para a gente arrematar, o Piperno coloca aqui esses partidos como base do governo Lula hoje. É base ou base? Esse é o contraponto ao Piperno. Tava com saudade de fazer esse contraponto com o Piperno. Aliás, o Piperno, eu tô vendo um livro do Olavo de Carvalho ali atrás de você. Tudo bem? Ficar um bom oftalmo, até porque eu não gosto de astrólogos. Eu tô lendo ali. Bom, mas enfim, o Piperno, não é uma base do ponto de vista formal, mas não é uma base em essência. Esses partidos aí que você bem citou, é verdade, eles fazem formalmente parte da base do governo, mas não é em essência, não há uma votação orgânica ali, né? Um alinhamento ideológico, políticos e de pautas, é caso a caso. Você sabe muito bem disso, porque você até usa aquela expressão que é o parlamentarismo distorção, ou seja, a cada votação tem um preço, a cada votação tem uma emenda, a cada votação tem um cargo. Então não dá para dizer que eles têm ali uma base forte, concorda? Sim, não, é uma base circunstancial. É um casamento de conveniência. Exatamente. Ou seja, então não é uma base. Não. É uma base. É uma base.